O navegador português Fernão de Magalhães, a serviço do rei da Espanha, foi o primeiro europeu a visitar o país que hoje conhecemos como Chile. Magalhães desembarcou na ilha de Chiloé em 1520. Pedro de Valdívia, enviado por Carlos V, estabeleceu várias colônias. Entre elas, Santiago de la Nueva Extremadura, 1541, Concepción, em 1550 e Valdívia, em 1552. Os Mapuches, maior tribo indígena do Chile, resistiram bravamente à colonização espanhola, principalmente na região sul, onde em 1598, na Batalha de Curalaba, venceram e mataram Pedro de Valdívia e a muitos dos seus companheiros. Esta vitória indígena levou à destruição de cidades sulistas como Valdívia e Osorno. Da mesma forma em que toda a América Católica, a Igreja, em colaboração com o poder real, teve um importante papel na organização da sociedade colonial. As ordens religiosas criaram igrejas e escolas. Além disso, os jesuítas tiveram atividades empresariais como fazendas administradas de forma eficiente. No período colonial, a economia do Chile não se desenvolveu muito, graças à pouca população e às travas que o Império Espanhol impôs. A Espanha não alavancou a indústria de manufaturados no Chile, a fim de comercializar produtos europeus. Assim, as principais atividades foram relacionadas ao gado e seus derivados, produção de couros e de sebo, e as lavouras, como por exemplo a de trigo. Ao Chile só foi permitido cunhar sua própria moeda no final do século XVIII. Entre 1810 e 1818, a colônia, então chamada de Reino do Chile, separou-se da Espanha e formou um governo independente. Ao fazê-lo, o Chile formou parte de um processo que abarcou quase a totalidade das colônias espanholas na América. Só Cuba e Porto Rico permaneceram no Império. Na maior parte dos casos, a separação das colônias se deu através de luta armada. O movimento da independência do Chile, liderado por Bernardo O'Higgins, ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1818. A partir de 1831, o Chile passou por uma etapa de relativa estabilidade na sua vida política, situação diferente de outros países latino-americanos. Isto aconteceu devido ao êxito da política exterior deste período, no qual o Chile ganhou duas guerras. A primeira foi a guerra contra a federação formada por Peru e Bolívia, 1837 a 1839, que, embora não tenha propiciado conquistas de territórios, deu ao Chile o controle de comércio no Pacífico Sul. A Segunda Guerra foi a do Pacífico, 1879 a 1883. Foi também contra o Peru e a Bolívia, desta vez como os países separados, e deu ao Chile a conquista da região mineira do norte, fator crucial para seu desenvolvimento. O Chile passou por uma guerra civil, 1891, que durou 9 meses e deixou 10 mil mortos. Depois de 1891, começou a Era do Salitre, que representava, naquela época, mais de 80% das exportações. Após o parlamentarismo de 1891 a 1925, o Chile adotou o presidencialismo, que dura até hoje. Em 1973, houve um golpe militar financiado pelos Estados Unidos que levou ao poder um ditador chamado Augusto Pinochet Ugarte. Pinochet levou até 1990 e foi responsável pela remoção do único presidente marxista, eleito através do voto direto, de quem sem ter notícias, Salvador Allende Gossens. Durante esse período de ditadura, muita gente foi morta e muitos tiveram de partir para o exílio. Atualmente, o Chile tem um governo democrático e uma economia tida como uma das melhores do continente americano. Impacto da independência do país nas relações políticas. A economia emergente e o governo democrático chileno atuais não são por acaso. Desde sua organização à época, o Chile conseguiu efeitos positivos nos países vizinhos. Nações como Peru e Bolívia, por exemplo, apresentaram evolução política e econômica nítida à época. Além disso, também moveram suas lideranças rumo a novas visões que visavam a independência dessas nações. Grupos participantes da independência do Chile. Semelhante ao que ocorreu em outras colônias da Espanha na América, o processo de independência do Chile foi marcado por inúmeros conflitos,
entre os espanhóis de nascimento, que defendiam a submissão à Espanha, e os crioulos, elite local que desejava a liberdade. Pobreza despencou com o liberalismo no Chile. Segundo o Banco Mundial, em 1987, 8,5% da população chilena estava abaixo da linha oficial da pobreza, US$ 1,90 por dia. Já em 2017, apesar da população do Chile ter aumentado 50% no período, o número de pobres era apenas 0,7%. Se considerarmos quem ganha menos de $5,50 por dia, 6,4% da população do Chile estaria abaixo da linha da pobreza, comparado a 21% no Brasil, 24,7% na Bolívia, 23,9% no Peru e 18,6% no Equador. É por isso que, quando se quer criticar o Chile, a esquerda não fala de pobreza. A discussão é voltada para a desigualdade. Não fosse assim, quem defende intervenção estatal teria que admitir que o Chile está indo num bom caminho. Além disso, o Chile não abandonou os mais vulneráveis. Há um programa denominado Chile Solidário, desenhado para ajudar pessoas na extrema pobreza. Ele realiza várias transferências de forma um tanto similar ao Bolsa Família.